Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite? Livro de João 15, amém? É bem fácil de encontrar. Vamos ler, diz assim o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. A poda. Todos nós precisamos ser podados. Se nós não quisermos ser podados, nós então temos que deixar de estar ligado à videira verdadeira. E Jesus, quando ele vai trazer esse sermão, é um dos seus últimos ensinamentos aos seus discípulos. Daqui a pouquinho, Jesus vai estar caminhando para o Calvário, para ser preso. E um dos últimos sermões que Jesus vai dizer, depois da ceia, que ele apresenta aos seus discípulos, que é revelado o traidor, é manifestado Judas. Diz a palavra do Senhor que Jesus se retira. Jesus chama os seus discípulos, se retira da cidade. E no caminho Jesus vai os instruindo esta palavra. Glória a Deus. Daqui a pouquinho ele vai ser entregue. Mas ele precisa deixar as últimas instruções aos seus discípulos. E ele vai dizer, olha, eu sou a videira verdadeira. Vocês precisam estar ligados a mim. Quer vencer? Esteja ligado no Senhor Jesus. Antigamente nós éramos como a oliveira brava, que não produzia nada, que só produzia cardos e abrolhos. Mas um dia ele nos chamou e ele nos enxertou, aleluia. Ele nos enxertou, louvado seja Deus nele, aleluia. Então, se nós não quisermos passar pela poda, então teremos que deixar de estar ligado. Mas eu tenho certeza que nessa noite tem uma igreja que prefere estar ligado à videira verdadeira, que prefere deixar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Irmãos, eu olho para esta palavra e eu entendo que a poda, como está ali naquele termo, uma questão de amor é necessária para todos nós. Mas para nós entendermos quando nós estamos sendo podados por Deus, primeiro nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos olhar à nossa volta e perceber qual é o tempo que nós estamos vivendo. Porque tem pessoas que quando Deus está acrescentando seus frutos, quando Deus está acrescentando na sua vida, ele não consegue perceber o que Deus está acrescentando. Ele olha à sua volta, mas não consegue perceber o tempo que ele está vivendo. E é o tempo do fruto, é o tempo que Deus está granjeando, é o tempo que Deus está abençoando, é o tempo que os seus frutos, os seus galhos estão crescendo. Mas vai chegar o momento em que nós temos que dar uma paradinha. A palavra, a uva, todos nós conhecemos, né? Qualquer planta, é claro que existe muitas formas de se podar a vinha, o pé, para tudo existe uma ocasião especial. E em todos o Senhor trabalha de maneira diferente. Porque a maçã não é que nem o pé de uva, e o pé de uva não é que nem o pé de limão. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, e tudo tem o seu jeito. Irmão, se tem um especialista em trabalhar, é Deus. Ele sabe o tempo da estação que nós estamos vivendo. Mas, irmã Amanda, você não conhece a minha vida. Você não sabe a maneira que eu estou aqui. Mas eu quero te dizer que é esse o tempo que Deus tem te preparado. Então viva Ele, aleluia. E glorifica a Deus pelo tempo que você está vivendo. Porque haverá manifestação de Deus na tua vida. E você vai aprender com Ele, aleluia. Mas muitas das vezes parece que nós preferimos estar com aqueles galhos secos, cheio de muitas das vezes de espinhos, e não queremos receber o tratamento que Deus tem nos dado.
Muitas das vezes, nós preferimos ficar aquele galho ressequido. Irmãos, o galho, quando ele vai crescendo e ele não tem fruto, ele não tem poda, ele vai entrelaçando um no outro, e aquilo lá só serve para dar sujeira e trabalho, louvado seja Deus. Então eu quero te dizer aqui nesta noite, cuidado com os excessos, cuidado com as distrações. Tem bastante folha, o galho está grande, tem bastante galho, mas não tem fruto. Cuidado, esse é o tempo seco. Você precisa estar ligado para entender o tempo que Deus tem te proporcionado. Muitas das vezes nós preferimos seguir aqueles galhos secos, mas o que a palavra do Senhor nos diz? Que quando o galho está seco, quando ele não serve para mais nada, o Senhor o corta. E eu quero dar um recado para a igreja do Senhor: cuidado com o galho que já foi cortado por Deus. Cuidado. Cuidado com aquele galho que o Senhor cortou e você ainda continua indo atrás dele. Cuidado. Você está vendo folha? Tá. Tem multidão? Tem. Tem barulho? Tem. Mas você já viu fruto? Você primeiro esperou a estação para ver se veio fruto? Ou você está só olhando, mas irmã Amanda, o galho está grande, está crescendo. A árvore está estrondosa, mas você já viu o fruto? Cuidado, aleluia. Cuidado para não ficar atrás dos excessos que Deus já tem cortado. Permaneça na palavra que o Senhor, aleluia, já tem revelado no teu coração. Não deixe a distração dos galhos te atrapalhar. Não deixe o tamanho te atrapalhar. É melhor você ficar pequenininho, mas você permanecer na presença do Senhor. É melhor ficar pequeno. É melhor muitas das vezes ninguém te ver. É melhor muitas das vezes você ficar escondido. Quantos frutos não são achados escondidos em folhas? Quantos frutos não são achados escondidos, muitas das vezes no raminho ali no chão, que alguém muitas das vezes quase pisou, mas não pisou, aleluia, porque Deus é que tem separado aquele fruto, Deus é que tem guardado, é Deus que tem preservado, aleluia, é Deus que tem escondido, aleluia. Mas irmã Amanda, muitas das vezes não se revelou ainda, não se mostrou ainda, continua sendo escondido, que haverá um tempo que alguém vai ver o fruto, mas vai ser no tempo em que Deus determinar, e o teu fruto, aleluia, o teu fruto vai alimentar muitas pessoas. Para que serve o fruto a não ser para alimentar? Para que alguém venha se saborear daquela fruta, daquele prazer, daquele sabor que tem. Para que serve o fruto a não ser para que alguém se delicie daquelas delícias, trazendo isso para a casa do Senhor? Para que são os frutos que Deus acrescenta na nossa vida, a não ser para ser administrado na casa do Senhor, a não ser para ser derramado na vida de alguém. Senhor, lá em Deuteronômio, uma das leis que o Senhor vai dizer ao povo é: quando passares na vinha e você pegar o fruto, passe colhendo, não volte para pegar o que ficou. Deixe para que a viúva, para que o pobre, para que o órfão, para que o estrangeiro tome posse dele. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para a igreja amada do Senhor. O Senhor, Ele passa aqui nesta noite. E muitos frutos parecem ficar escondidos. Muitos frutos parecem estar escondidos aqui nesta noite. Mas alguém vai tomar posse dele. Alguém vai encontrar ele. Pode ter certeza que ele tem endereço certo, ele tem coração certo, ele tem oração certa. Pode ter certeza que ele tem direção. Pode ter certeza que Deus tem o lugar certo para ele. Mas a poda, irmãos, é uma coisa que ela nos causa sofrimento. A poda nos traz sofrimento.
Sofrimento, irmã Amanda, é sofrimento. É literalmente sofrimento. A poda dói. Sabe por que eu entendo que a poda dói? Porque se a poda não doer, nós não reconhecemos que é a poda de Deus. Se aquilo não nos causar no nosso coração uma estranheza, não causar algum sentimento dentro de nós, não é poda de Deus. Porque o crente sabe que quando a poda de Deus está na vida dele, e ele está passando pelo caminho do sofrimento, ele entende que é Deus que está guiando ele. E ele permanece. Irmã Amanda, você sabe do que você está falando, eu sei. Eu não ia contar esse testemunho, mas eu vou contar rapidinho pela oportunidade que Deus me deu. O Senhor me fez a lembrar ali quando eu estava entrando naquela porta. E Deus usou o pastor para perguntar sobre o problema que a Yasmin tinha. No ano de 2006, eu estava numa Santa Ceia na igreja. 2016. Era um culto de Santa Ceia. E o culto estava uma bênção. E era o momento da Santa Ceia ser ministrada. E toda a igreja estava em pé. E eu fechei os meus olhos no momento da oração. E quando eu fechei os meus olhos no momento da oração, eu via um homem no altar do Senhor, irmãos. E aquele homem olhava para mim. Ele colocava o dedo na boca como um sinal de silêncio. E ele balançava a sua cabeça dizendo não. Ele fazia assim para mim. E eu não entendi. Eu abri meu olho e falei, meu Deus, eu estou ficando maluca. É coisa da minha cabeça. Eu olhava para o altar estava em branco, não tinha nada. E eu fechava meu olho novamente, e aquele homem com a mão na sua boca, dizendo que era para mim permanecer em silêncio, e que era para mim não falar nada. No momento eu fiquei temorosa, muito temerosa, o meu coração estremecia, eu comecei a chorar, eu não sabia qual era a minha reação, mas eu permanecia, louvado seja Deus, com aquele semblante daquele homem no altar, na minha frente, com a sua mão na boca e balançando a sua cabeça num gesto de silêncio. Fica quieta. Eu fui para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu senti uma ardência nos meus pés. Os meus pés começaram a pegar fogo em uma das minhas pernas. E era uma coisa que eu nunca havia sentido. O que a gente faz? Pega o celular e vamos para o tal do Google. O que significa os pés queimarem? Não deu tempo de eu escrever. Não deu tempo de eu escrever. As minhas vistas se escureceram. Eu não vi mais nada. Eu não tinha força de levantar os meus braços. E eu não conseguia falar. A minha boca ficou amortecida. Só deu tempo de eu falar para o meu esposo, amor, eu estou passando mal. Eu estou passando mal, eu estou passando mal. E eu não consegui falar mais nada. Ele trocou a minha roupa, me ajudou, me carregou até o carro, me levou ao hospital. Eu cheguei lá. Os médicos falaram assim, ela está sofrendo um derrame. Aleluia. Mas não era derrame. Me puseram numa cadeira de roda, me deitaram numa maca lá dentro, num quartinho separado. Colocaram um monte de aparelho no meu coração, aparelho no braço, tira exame de sangue, põe remédio debaixo da língua. Minha pressão estava 22 por não sei tanto. Põe remédio de pressão debaixo da língua. E eu lá naquela situação, as crianças tudo sentadinha, dormindo lá de fora, sem entender o que estava acontecendo. Sem entender, sem consciência nenhuma. Eu não estava consciente de nada. Quando a minha consciência voltou, eu fiquei no hospital em observação. Eu fui para casa. Meus exames não deram nada. Não é derrame, não é infarto, não é nada. E eu voltei para casa. No outro dia, eu sofri a mesma coisa. E eu voltei novamente para o hospital. E voltava para casa. Assim eu permaneci por mais uns 15 dias. Eles me encaminharam até o posto de saúde. Eu fui até o posto de saúde. Repeti os exames. Olha, você não tem nada. Os médicos fez exame na minha perna. Você não tem nada. Você não tem trombose. Você não tem problema de veia. Você não tem nada. E eu falei, doutor, mas o que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu nunca tive isso. Por que está acontecendo isso comigo? Eu quero saber o que eu tenho, porque eu nunca tive esse problema. E ele olhou para mim e falou assim, você não tem nada. Você não tem nada. E ele me deu um monte de remédio. Um monte de remédio antidepressivo e colocou na minha mão. E eu fui embora para casa.
E eu lembro que no caminho eu chorava muito. Eu chorava muito no caminho, com aquele monte de remédio. Eu falava: Senhor, eu sou tua serva. Senhor, eu te sirvo, eu não posso estar nessa situação. Como assim, Senhor? O médico me deu um monte de remédio antidepressivo. Como assim? Eu vou ficar tomando esses medicamentos? Como assim? Eu lembro, irmãos, esse dia ficou marcado na minha vida. Eu chorava o caminho todo para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu esposo, ele falou assim: olha, toma os remédios, para ver o que vai dar. E eu comecei a tomar os remédios. E quando eu comecei a tomar os remédios, eu não tinha mais vida. Eu ficava literalmente em cima de uma cama, eu não fazia nada. Eu só tinha vontade de ficar deitada. Eu ficava deitada dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eu dizia: Senhor, não é possível, isso não está certo. Isso não é do Senhor, meu Deus. Não é possível que eu esteja passando por isso. E toda vez que eu ia na igreja, irmãos, eu dizia: Senhor, tira isso da minha vida. O Senhor usava alguém, irmãos, para dizer: fica em silêncio, porque eu estou trabalhando na tua vida. Eu não entendi aquilo. E eu me lembro que teve um dia que eu levantei, peguei todos aqueles remédios e joguei dentro do vaso e dei descarga. Não vou tomar mais. Chega, estou cansada desses remédios. Eu não quero mais isso para a minha vida. Mas era Deus trabalhando, irmãos, na minha vida e eu não entendia. Deus estava trabalhando no meu coração, Deus estava me podando, Deus estava trabalhando do íntimo da minha vida e eu não entendia, porque aquilo que eu precisava ainda viver ia depender daquilo, aleluia. E eu me lembro que foi quando o pastor ligou para o meu esposo e disse: vocês vão ser transferidos de campo. E foi aí que eu chorei mais ainda. Eu falei: meu Deus, como que eu vou assim, Senhor? Eu não estou com saúde. Senhor, vai exigir muito de mim. O que eu faço? Me ajuda, me dá sabedoria. Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Senhor, se for para nós ir naquele lugar, eu preciso que o Senhor restaure as minhas forças. Eu não posso ficar assim. Como que eu vou ajudar o meu esposo? Eu estava praticamente uma mulher inválida, sem conseguir fazer nada. E eu sabia que iria exigir mais de mim. Eu precisava trabalhar para ajudar. E antes da gente ser transferido, nós fomos na casa do irmão. E quando nós ia vir embora para casa, meu esposo olhou e falou assim: irmãos, ora ao nosso favor. Nós precisamos de oração. E aquele irmão, sem entender nada, ele falou: amém, vamos orar. E ele levantou a mão para o céu e começou a orar. Irmãos, quando aquele irmão começou a orar, o meu corpo começou a pegar fogo da cabeça aos pés. O meu corpo queimava, 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 queimava. O meu corpo pegava fogo, aleluia. E quando o irmão terminou aquela oração, o irmão olhou bem para mim e falou assim: irmã Amanda, vá em paz, porque Deus está nesse negócio. Mas, irmã Amanda, então quer dizer que acabou os seus problemas? Não, não acabou. Eu vim para aquele campo com a minha saúde restaurada, com as minhas forças restauradas. Mas quando eu pensei que estava tudo bem, a minha filha ficou doente, do nada. Do nada. Ela começou a ficar doente. E leva para um médico e nada, leva para o outro nada, leva para o outro nada. O primeiro exame que a minha filha fez, ela estava com o útero cheio de água. Uma criança de 6 anos, irmãos, com o útero cheio de água. E antibiótico. A segunda vez que eu fiz os exames da minha filha, ela estava com água na bexiga. E ela estava com seu intestino cheio de ínguas. Irmãos, ela queimava de febre dia e noite. Ela chorava dia e noite. Tinha dias que ela pegava a minha mão, falava: mamãe, põe a mão na minha barriga. Mamãe, ora para Jesus me curar. Mamãe, ora para essa dor passar. Mamãe, está doendo muito. Pede para Jesus me curar. Irmãos, eu não tenho vergonha de dizer isso. Da boca da minha filha saiu um mau cheiro terrível, que você não suportava ficar perto.
E aquelas crises constantes, toda vez era uma coisa, toda vez era uma infecção. A última vez ela foi internada, ficamos uma semana no hospital, ela ficava com soro na veia 24 horas. A infecção generalizou, foi para a bexiga, tomou o útero daquela criança. Irmãos, eu nunca vi aquilo, aleluia. E eu dentro de um hospital, eu dizia: Senhor, nos acode, nos socorre. E eu lembro que aquele dia dentro do hospital eu passei muito mal, precisei ir embora. Minha sogra veio, ficou com ela no hospital e eu fui para casa. Irmãos, eu cheguei em casa em desespero. Eu deixei a minha filha no leito e eu fui para outro leito. Eu chorava de dor na minha barriga sem saber o motivo. E eu dizia para o meu esposo: alguma coisa está errada. E aquela dor, irmãos, insuportável, parecia que estava rasgando. E eu me lembro, Deus saía debaixo do pé de pitanga que tinha no fundo da minha casa. Eu olhar para o céu e dizer: Deus, Senhor, eu estou em silêncio. E era como que a imagem daquele homem estava presente no meu quintal, me olhando, me observando e dizendo as mesmas coisas: fique em silêncio. Irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente vive que não tem explicação, que ninguém explica. Tem coisas na nossa vida que ninguém tem um manual para nos ensinar, para dizer assim: olha, faz isso, faz aquilo que vai dar certo, olha, ora assim, ora daquele jeito, porque é o teu particular, é o teu momento. É o momento que Deus está se revelando na sua vida. E não adianta muitas das vezes nós pegarmos carona, porque ninguém entra no propósito de Deus a não ser você e Deus. Ninguém entra, aleluia. E eu quero dizer para alguma irmã e para algum irmão nessa noite: se você está vivendo o propósito, viva ele intensamente, aleluia. Porque haverá milagre de Deus, aleluia, nesse propósito. Aleluia. Eu chorava debaixo do pé daquele pitanga. E eu dizia: Senhor, como que eu vou fazer a tua obra assim? Não dá, eu estou doente, eu estou enferma, minha filha está no hospital, eu estou no outro tomando soro. O que é isso, Senhor? Irmã Amanda, por que você falou que não adianta querer colocar outras pessoas no seu propósito? Porque não adianta. Eu me lembro que eu pedi oração, pedia oração. Mas um certo dia eu cheguei na igreja. Na porta da igreja, uma irmã veio de encontro comigo. E parecia que ela veio sido usada. Ela olhou bem para mim e falou assim: irmã Amanda, vocês precisam fazer um concerto com Deus. Eu nunca vi prova assim, não. Isso daí não é de Deus, não. Deus está requerendo alguma coisa de vocês. Vocês precisam fazer um concerto. Eu apenas ouvi, abaixei a minha cabeça. Entrei para dentro da igreja, dobrei o meu joelho, porque assim ninguém entende. Por isso que ninguém pode pegar o nosso propósito, porque não é dele. A revelação não é para ele. Deus não está falando com ele, está falando com você. É o teu momento. É o teu momento. É o teu momento. Eu me lembro que eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Senhor, era uma convenção, eu estou indo para a convenção, mas eu faço um propósito com o Senhor aqui. Eu faço um propósito com o Senhor aqui. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. O Senhor precisa me dar uma direção. Naquela semana minha filha ficou muito doente, queimava de febre. E nós conhecemos um médico. Assinamos um termo de responsabilidade do hospital para tirar a minha filha de lá. O médico falou: mãe, se você tirar, ela morre, você está ciente disso, então assina. Nós assinamos o termo de responsabilidade. Procuramos um outro pediatra muito conhecido na cidade. Quando nós chegamos lá, ele falou: mãe, eu quero dizer uma coisa para você, ele também servia ao Senhor.
Olha como que Deus prepara, irmãos. Quando nós ligamos o consultório, ele estava numa viagem. E ele falou assim: vem para minha casa, porque eu vou atender essa criança. Traz ela na minha casa, porque eu vou atender ela nem que for à noite. E nós fomos procurando a casa dele no endereço, para levar a minha filha lá. E quando eu levei a minha filha lá, sabe qual foram as palavras dele? Ele falou: mãe, tua filha está viva por um milagre. A infecção que a tua filha está, era para ter matado ela. A tua filha está com os órgãos todos infeccionados. Mãe, sabe qual é a tua sorte? É que não afetou os rins, mas não é sorte, é a mão de Deus, irmão. Não é sorte não, era a mão de Deus. E vai, nós fazemos aquela pilha de exame novamente, remédio. A minha sogra falou: não vai não, fica aqui, você não está bem, você está doente, a menina está doente. Mas eu estava com um propósito, e eu precisava vir mesmo que doente, aleluia. Eu tinha um propósito no meu coração. Por isso que quando nós viemos para a casa do Senhor, irmãos, tem que haver propósito em nós. Porque o Senhor olha para o nosso propósito. Mas eu vou para o congresso, mas não tenho propósito nenhum. Temos que ter um propósito diante de Deus. Senhor, eu estou indo lá, fala comigo, me dá uma direção, me ajuda, aleluia. E quando eu cheguei aqui, nós chegamos na quinta-feira, e era o culto da quinta, era o culto da sexta, e eu chorava muito, mas Deus não falava, a palavra falava, a palavra batia, mas o meu coração ainda estava ansioso, aleluia. Mas quando foi no sábado à noite, eu estava sentado naquele segundo banco no cantinho, e Deus usando aqui o pastor em revelação, ele dizia que tem uma mãe, você é a esposa de obreiro, e vocês estão passando por uma luta terrível. Eu demorei a levantar a mão, porque eu falei assim: não é possível que a bênção é tão grande assim. E eu fiquei quietinha ali, o pastor insistia, e eu ali, não é eu, não pode ser eu não vou levantar a mão, aleluia. Mas como demorou tanto que eu levantei a minha mão, e eu nem acreditei quando ele olhou e falou assim: é você mesmo, irmã, levanta, aleluia. Irmãos, eu vim para frente em lágrimas, só Deus sabia como estava o meu coração. Mas quando eu voltei para minha casa, nunca mais, irmãos, eu levei a minha filha em médico nenhum. Nunca mais. Nunca mais eu voltei no melhor pediatra da cidade. Nunca mais eu fiz um exame na minha filha. Eu levei a minha filha em médico longe. Mas a solução para ela não veio. Mas Jesus trouxe a solução. Irmã Amanda, qual era o laudo? Qual era a doença? Até hoje ninguém sabe. Aleluia. Até hoje ninguém descobriu qual era a doença, qual era o problema que aquela criança tinha. Mas o Senhor sabia. Aleluia. Irmãos, e depois daquilo, Deus abriu as portas de uma maneira tremenda. Louvado seja Deus. Deus abriu as portas de uma maneira maravilhosa. Eu nunca vi tantos milagres de Deus. Eu nunca vi o Senhor operar tantas maravilhas. Eu nunca vi o Senhor nos dar, louvado seja Deus, tanta capacidade. Bendito seja o nome do Senhor. Passe o tempo que você passar, mas entenda o propósito. Tinha uma rainha num palácio. Mardoqueu não sabia, mas Esther estava vivendo um tempo difícil. Mardoqueu não sabia que Esther também estava sofrendo. Ela não sabia que o povo estava para ser morto, mas fazia 30 dias que ela não era chamada para se apresentar ao rei. Ela estava escondida. Havia um propósito de Deus. Deus estava guardando Esther para um propósito. E ela também não sabia que aqueles 30 dias
Era Deus preservando, louvado seja Deus. Era Deus escondendo os frutinhos debaixo para ter a hora certa de se manifestar. De repente Mardoqueu, ela vê que ele está sofrendo lá, ela manda os eunucos, vai lá, pede para ele o que está acontecendo, que eu não estou sabendo. E ele vai e conta para ela, e ele fala assim, o que eu posso fazer? Já faz 30 dias que eu não sou chamada, faz 30 dias que o rei não me chama. Se eu entrar diante da presença do rei, eu vou ser morta, eu não posso entrar lá. Aí Mardoqueu também não sabia o tempo que Esther estava vivendo. Aí ele vai dizer, não pensa você, aleluia, que você vai estar escape por estar no palácio, mas foi para isso que Deus te colocou aí, aleluia, foi para esse tempo, Esther estava escondida durante 30 dias, Esther estava vivendo, louvado seja Deus, um propósito de poda diante do Senhor. Ela estava se livrando de tudo que era dela e entrando na dependência total do Senhor, para que quando aquelas portas fosse aberta, o rei não visse aquela moça linda com quem ele se apaixonou e casou, não, mas ele olhasse para Esther e sentisse um brilho diferente, alguém a conduzindo até aquele momento. Era chegada a hora do fruto se manifestar naquele altar, naquele palácio. Era momento, aleluia, do nome do Senhor ser glorificado. Os frutos são para isso, para que a glória de Deus seja manifestada através da nossa vida. Os frutos são para isso, para que o nome dele seja manifestado na nossa vida. E alguém olha e diz, olha lá, louvado seja Deus, eu vou permanecer também. Há um propósito de Deus para mim também. Há um propósito de Deus para mim também. Você veio aqui nessa noite, eu quero te dizer, Deus tem um propósito para você também. Só que tem uma coisa, se sujeite à vontade dele e permaneça na videira. Permaneça na videira. Só é podado aquele que permanece unido à videira. Só é podado aquele que permanece na raiz. Aleluia. Só vai vencer aquele que permanecer. Só vai vencer aquele que confiar no propósito. Só vai vencer aquele que entender o tempo que ele está vivendo. Irmãos, Deus faz coisas maravilhosas. Deus faz coisas lindas. Se eu fosse contar para os irmãos aqui nesta noite a luta e a prova, eu teria 1000 motivos para não estar aqui nessa noite. Mas eu tenho 1001 para estar aqui glorificando o nome do Senhor. Porque eu não vim aqui contar derrota, mas eu vim aqui contar vitória. Eu vim aqui para glorificar o nome do Senhor juntamente com você. Confia no teu tempo, confia no teu propósito. Confia naquele que está te podando. Deixa esses espinhos de lado. Deixa as distrações de lado. Abandona a multidão. Há momentos que devemos estar só. Irmã Amanda, é só. É literalmente só. É só mesmo. É só. Não é figuramente só, é literalmente só. É você e Deus. Não adianta. Não adianta querer colocar a mãe debaixo do propósito, colocar o marido, colocar a esposa, colocar o amigo, colocar a amiga, colocar até o pastor. Há momento que é só mesmo. É ficar escondido mesmo. É ficar escondido mesmo. Fica escondido mesmo. Se esconda. Se esconda. Há um esconderijo. Há um esconderijo de Deus. Há um esconderijo, mas quando se levantar, se levante para glorificar o nome daquele que te chamou. Quando for para se levantar, se levante para glorificar o nome daquele que te chamou. Aleluia!